Moção número 322/2011, de autoria do vereador Cláudio Melo. Assunto: tempo de exibição dos letreiros dos ônibus. Senhor presidente, o tempo de exibição dos letreiros dos ônibus é demasiadamente rápido, mudando o nome dos bairros com velocidade que a maioria dos usuários não conseguem ler, dificultando sobremaneira a leitura das pessoas que estão no ponto de ônibus. Se levarmos em consideração que a nossa população é composta de pessoas que estão na melhor idade ou terceira idade, que naturalmente têm problemas de visão e muitas delas lentidão na leitura, sem contar sem número de indivíduos que são analfabetos funcionais, que possuem extrema dificuldade na leitura. Com tudo isso, faz-se necessário apelar para que as empresas que exploram o transporte coletivo de passageiros nas áreas urbanas do interior mudarem o sistema, aumentar o tempo e controlam os painéis eletrônicos que exibem os letreiros que noticiam o itinerário dos ônibus. Em discussão, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção número 323/2011, de autoria do vereador Cláudio Melo. Assunto: Operação Cidade Bela na rua Tupinambá, Meudon. Senhor presidente, devido ao péssimo estado de conservação da rua Tupinambá, no Meudon, onde o tráfego de pessoas e veículos, inclusive uma linha de ônibus, é intenso, nessas condições a mobilidade da população local e transeuntes fica extremamente prejudicada. Por este motivo, solicitamos uma necessária e urgentíssima Operação Cidade Bela, com operação tapa-buracos, capina, limpeza de bueiros e retirada de lixo e entulhos nesta via pública. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Mais algum vereador? 5 minutos. Senhor presidente, eu estava inscrito também para explicações pessoais. Se for necessário, eu usaria antes da extraordinária. Mas já que Vossa Excelência abriu para a liderança, eu vou usar os 5 minutos. Se der, eu falo só nos 5 minutos. Senão, eu completo através das explicações pessoais. Tá? Mas procurarei ser bem objetivo e rápido. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, contribuintes, eu quero iniciar fazendo aqui a minha saudação pela data de hoje, 11 de agosto, Dia do Advogado. Gostaria de homenagear o presidente da OAB Teresópolis, Dr. Jefferson de Faria Soares, meu fraterno amigo e toda a categoria dos advogados, bem como todos os estudantes de direito, futuros advogados. Fazer essa homenagem, e Dr. Carlão, com muita propriedade no início, fez a saudação especial ao Dr. Maurício Mendes, a quem eu tenho a alegria, a satisfação de não só ser amigo, mas ter a sua assessoria no nosso mandato, que tem nos ajudado e tem contribuído bastante nos nossos trabalhos. Mas eu me inscrevi, senhor presidente, já que o doutor Carlão falou de renúncia, eu quero registrar mais uma vez. Na sessão passada eu já tinha registrado o meu posicionamento, mas de terça-feira para cá, o volume de informações nas redes sociais, na rua, está abordando uma tese de que, caso o prefeito renuncie ou a comissão processante casse o prefeito Jorge Mário, que a eleição seria indireta, e argumentando que o artigo 81 da Constituição legitima isso. Inclusive, me passaram aqui a cópia de um mandado de segurança lá de Pernambuco, citando que lá em Pernambuco a eleição foi indireta e tal. Só tem uma diferença: a cidadezinha lá de Pernambuco não estava previsto na lei orgânica o que está previsto na lei orgânica aqui em Teresópolis. E não se aplica o princípio da similaridade ou da simetria quando tem a norma estipulada na Constituição Municipal, que é a lei orgânica. É diferente. Nós aqui afastamos o prefeito porque a nossa lei orgânica era omissa em relação ao decreto 201 de 67,
Porque a nossa lei orgânica, o doutor Márcio Omo, na entrevista foi preciso, ele falou, realmente, na lei orgânica não há previsão legal de afastamento, só na Constituição Estadual e Federal. E aí sim, por ser omissa a lei orgânica, se aplica o princípio da simetria e se aplica a Constituição Federal por analogia. Não se aplica no caso das eleições. No caso das eleições, o artigo 56 é muito claro. O artigo 56 da Lei Orgânica Municipal diz aqui: verificando-se a vacância sucessiva dos cargos de prefeito e de vice-prefeito, observará o seguinte: parágrafo 1º, ocorrendo a vacância nos 3 primeiros anos do mandato, dar-se-á a eleição 90 dias após o ocorrido, cabendo ao eleito complementar o período os seus antecessores. A Constituição Estadual também prevê a eleição direta até o 3º ano. Então, eu não quero crer, e eu só escutei, por isso que eu trago o debate para essa casa, que essa casa queira se apequenar, mudando a lei orgânica de forma casuística, e até, eu não quero crer, porque eu conversei com alguns vereadores, e alguns já manifestaram que defendem a eleição direta. Eu não quero crer que alguém tenha a coragem de querer dar um golpe mudando a lei orgânica para que não tenha eleição direta. Por que eu digo isso? Porque essa casa cresceu. Essa casa cresceu quando teve a coragem de afastar o prefeito. E não pode cair no erro por um casuísmo. Porque a crise política está colocada. Seja o prefeito que for, ele precisa da legitimidade das urnas. Nós só iremos acabar com a crise política no município se o prefeito for legitimado pelo voto popular. E nós temos, mais uma vez, a oportunidade de fazer história nesse país e nesse estado. Nós, essa casa, o Poder Legislativo Municipal, se tiver um espírito republicano, se tiver um espírito democrático e se tiver responsabilidade com o município, por unanimidade, nós vamos aprovar aqui a cassação do prefeito definitiva e a convocação de novas eleições para Teresópolis, escutando a população. Seria um dos erros mais graves que nós iremos cometer se alguém tiver a coragem de querer mudar a lei orgânica. E eu quero crer que o prefeito interino Arley, que poderá concorrer no cargo como prefeito, se ele for bem assessorado e orientado, ele mesmo defenderá a eleição direta. Porque ser prefeito, depois de uma manobra na lei orgânica, para não ter voto direto, isso, ao contrário, não vai legitimá-lo, ele não terá autoridade alguma. E o próximo prefeito precisa, sim, de apoio social, precisa, sim, de apoio institucional e político. E não vai ser através de eleição indireta aqui entre os vereadores que ele terá. Então, essa argumentação do artigo 81, ela é frágil. Quando na lei orgânica a gente tem aqui, muito claro, no artigo 56. E o outro fato, Carlinhos, senhores vereadores, é um momento político. A população quer se expressar, a população precisa ir às urnas. E outra coisa, quem concorre ao pleito? Só quem está filiado há 1 ano atrás. Quem estiver filiado ao partido há 1 ano atrás e quem não estiver inelegível. Então, por exemplo, nós já sabemos que o ex-prefeito Tricano, caso tenha eleição complementar, está fora. O ex-presidente dessa casa, Faria, está fora. E outros que não se filiaram, não têm 1 ano de filiação, que poderão até concorrer nas eleições gerais normais no ano que vem. O Tricano pode ser candidato no ano que vem? Pode, mas para complementar não pode.
Então, senhores, eu estou registrando aqui a minha posição. O Partido dos Trabalhadores irá se reunir na data de amanhã para discutir essa conjuntura e discutir qual será o seu posicionamento em relação ao governo Arley e também em relação às eleições. Mas não tenho dúvida que nós defenderemos o que prevê a lei orgânica e o que prevê a lei estadual. E mais do que isso, nós queremos sim que o prefeito que for eleito pela população tenha condição política de governar. Porque se ele sair consagrado pelo sufrágio universal da população, ele terá condição política de fazer aí esse mandato tampão e quem vencer poderá concorrer à reeleição. Então, senhores contribuintes, eu encerro, senhor presidente, levantando essa preocupação, mas fazendo um apelo à reflexão de todos os meus pares, porque todos nós aqui temos uma grande responsabilidade. E eu somo com o doutor Carlão. Se o prefeito Jorge Mário tiver algum momento de lucidez, de amor a essa cidade, ele pode abreviar esse sofrimento da população pedindo a renúncia. Isso seria uma atitude para alguém corajoso, alguém que tenha responsabilidade. Não sei se o prefeito afastado tem essas características, mas seria extremamente positivo para o município, quanto mais rápido poder chamar as novas eleições e escutar a população, para que a gente possa virar essa página de uma vez por todas, todos juntos, com o prefeito legitimado pelo povo, podemos reconstruir a nossa cidade. Muito obrigado, senhor.